Como mudar definitivamente uma crença? Você já deve ter ouvido muito falar a respeito das nossas crenças limitantes. O que são, na verdade, crenças? Começando por aí, a gente precisa entender isso. As crenças são os nossos pensamentos. É tudo aquilo que a gente pensa a respeito da gente, a respeito do mundo, a respeito das pessoas. Crença sobre trabalho, crença sobre família, crença sobre dinheiro, crença sobre amor. E a gente cresce formatando essas crenças na nossa mente. Então a gente começa a entender o mundo baseado naquilo que outros também percebem. É como se a gente herdasse os pensamentos, visões de mundo de outras pessoas. De quem? Principalmente dos nossos pais, dos nossos irmãos mais velhos, dos nossos amigos, dos nossos professores. Aliás, na verdade, ditados populares também. Existem aquelas crenças que são aquelas crenças superficiais. O que são as crenças superficiais? Por exemplo, assim, dinheiro não dá em árvore, passar por baixo de escada dá azar e por aí várias outras crenças que a gente entende do mundo que são algo realmente que fazem sentido ou que são verdadeiras. A gente precisa prestar muita atenção nisso, porque essas crenças que a gente pensa a respeito do mundo e de tudo que cerca a nossa vida, elas podem estar te limitando em relação a conquistar novas situações de vida. Por exemplo, se você acredita que para ganhar dinheiro, para ser rico ou para ter sucesso na vida, é preciso ralar muito e trabalhar muito, isso pode estar te limitando. Claro que a gente sabe que a gente precisa ser muito comprometido com aquilo que a gente faz, mas a gente não precisa virar noites, a gente não precisa sacrificar a nossa saúde, sacrificar a nossa família em detrimento do trabalho. Isso começa a nos limitar. A diferença entre uma crença que te fortalece e uma crença que te limita é justamente o resultado que você tem a respeito disso. Então é muito importante você ter esse cuidado. As crenças mais profundas que a gente começa a formatar ao longo da nossa vida são aquelas experiências que a gente vive. Quando, por exemplo, uma pessoa sofre uma traição, ela é traída, ela sofre um adultério, aquilo que ela viveu causou uma dor tão profunda que provavelmente vai ficar enraizado dentro dela aquela crença de que se relacionar com pessoas é perigoso porque a gente pode ser traído e os próximos relacionamentos que essa pessoa tiver serão sim afetados por aquela experiência anterior. Mas obviamente é limitante quando a gente entende que aquilo que aconteceu no passado vai novamente acontecer no futuro. A gente não pode ter essa percepção porque aquilo que passou não significa que vá repetir. A função de muitas vezes ter essa crença muito forte, enraizada na gente, ou qualquer outra crença que seja, é justamente fazer com que a gente seja alertado para evitar esse tipo de coisa. Então eu preciso estar mais atento, melhorar as minhas escolhas, olhar para dentro de mim, ver o que me fez ficar nessa situação, o que me fez estar junto com essa pessoa, para que eu consiga evitar isso, para que eu consiga me libertar disso para viver novamente um relacionamento, obviamente. Eu quero que você comece a aprender também a identificar o que é uma crença, o que não é uma crença. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho medo de falar em público. Quando eu digo eu tenho medo de falar em público, isso não é uma crença limitante, é um comportamento limitado. Obviamente, vem lá de uma crença raiz muito profunda, muito antiga, que eu aprendi há muito tempo atrás, talvez de não merecimento, talvez de que eu seja julgado pelos outros, talvez de que eu não tenha capacidade ou que não seja possível para mim alguma determinada situação na vida. E isso limita a minha ação, limita as minhas atitudes. Então, quando eu digo eu tenho medo de falar em público ou eu tenho medo de gravar um vídeo, isso na verdade não é uma crença limitante, é um comportamento limitante, obviamente, em função de uma crença raiz que muitas vezes a gente não sabe, não consegue identificar. Não é simples assim de identificar uma crença raiz, uma crença muito profunda. É preciso muitas vezes você estar disposto a identificar o que é que está te causando essa limitação de ação. Uma das perguntas que você pode fazer é: e se eu falasse em público, o que poderia de pior acontecer comigo? Qual o pior cenário que poderia acontecer se eu gravasse um vídeo e expusesse ele na internet? Qual o pior cenário que poderia acontecer comigo se eu realmente me expusesse para as pessoas, se eu dissesse aquilo que eu penso?
Será que as pessoas deixariam de gostar de mim? Será que as pessoas deixariam de me amar, deixariam de conviver comigo, deixariam de me aceitar do jeito que eu sou? Se essa resposta for sim, é uma visão distorcida que eu tenho de mim mesmo. Ou seja, eu estou me limitando, eu estou impedindo de me expor, impedindo de ser eu mesma, pelo medo que eu tenho do julgamento dos outros. E isso está muito relacionado com a questão de merecimento de ser feliz, com a questão do quanto me julgam, do quanto me julgaram e aquilo que eu acredito sobre mim, que talvez eu não mereça amor, que talvez eu não mereça ser elogiada, que talvez eu não mereça ser feliz, e aí precisa investigar isso de uma forma mais profunda. Como é que a gente também faz isso? A gente precisa identificar quais são os benefícios, ou seja, o que você está ganhando quando você não fala em público? O que você está ganhando quando você não diz o que você pensa? O que você ganha quando você limita as tuas ações, quando você limita os teus pensamentos e não fala o que pensa para as outras pessoas? Entenda o seguinte, que nós temos sempre ganhos quando a gente não faz alguma coisa. A gente está se protegendo, a gente está, na verdade, se escondendo atrás de uma bolha justamente para criar essa proteção. Então, o que você está ganhando? Você está ganhando proteção. Obviamente, a partir do momento que eu publico um vídeo, que eu posto, que eu me exponho, que eu falo o que eu penso, eu estou me expondo. A partir do momento que eu me exponho, eu estou correndo riscos. Risco de ser julgada. Quando você assiste esse vídeo nesse momento aqui, você está julgando o que eu estou dizendo. Você está avaliando, algumas coisas fazem sentido, talvez outras não, mas você está avaliando e eu estou aqui neste exato momento correndo o risco de me expor para você. Mas obviamente, a partir do momento que eu consigo tomar essa atitude de expor aquilo que eu penso, eu já trabalhei muito em mim a coragem, a autoestima. Está ok se me julgarem, está tudo certo se não gostarem do meu conteúdo, está tudo bem para mim, porque eu sei da qualidade do meu trabalho, eu sei da qualidade daquilo que eu falo, eu estudo para isso e por aí vai. Então a gente precisa construir e solidificar essa autoconfiança de uma forma consistente para que a gente consiga expor tudo aquilo que a gente pensa. E eu quero saber se você está disposto, se você está disposta a abrir mão dos teus ganhos para conseguir superar essa crença limitante. Porque quando a gente não faz algo, a gente está se protegendo, a gente está se escondendo atrás, até mesmo muitas vezes, de um personagem, de bonzinho, de queridinho, porque assim eu não me exponho e aí eu não mudo a minha imagem frente aos outros. E a pergunta é, você está disposta a abrir mão destes ganhos para realmente ser quem você é? Para realmente você conseguir expressar aquilo que você deseja, para conseguir realmente ser quem você deseja ser e colocar o máximo do seu potencial para fora. Você está disposto a abrir mão dessa zoninha de conforto, que lá não acontece nada, não cresce nada e a gente não vive feliz lá dentro da zona de conforto? A gente pode se proteger, viver numa zona de conforto sim, mas essa zona de conforto não leva a gente a lugar nenhum, a não ser a frustração. Porque mais eu vejo o mundo lá fora produzindo, mais eu vejo o mundo lá fora fazendo e eu olho para mim e digo, meu Deus, eu não estou fazendo nada. Porque tem alguma coisa me protegendo, alguma coisa me impedindo, alguma coisa me segurando, me impedindo que eu faça alguma coisa que realmente eu tenha essa vontade, esse desejo. Então presta atenção se você está disposto a abrir mão deste ganho. E aí eu quero que você perceba o seguinte, quem é o dono dessa crença muitas vezes? Quando eu penso o seguinte, eu tô muito velha para gravar vídeo, eu tô muito velha para encontrar um novo amor, eu tô muito nova para começar a empreender, eu tô muito nova para estudar sobre finanças, eu tô muito nova para me preocupar com o meu futuro. Não adianta, amor não é para mim mesmo, eu não nasci para ter alguém, eu nasci para ficar sozinha. Percebe quantas pessoas têm crenças limitantes em relação ao dinheiro, em relação... dinheiro na minha mão não para. Dinheiro na mão é vendaval. São crenças, muitas vezes, limitantes que te impedem de atingir o resultado que você deseja. E aí faz a seguinte avaliação, faz aquela varredura de quem é essa crença. Eu adotei por muito tempo crenças de um ex-namorado que dizia para mim que eu não tinha conhecimento suficiente, que eu ainda precisava estudar muito, que eu ainda não podia gravar vídeos, quando na verdade ele tinha uma intenção ali de me abafar, de fazer com que eu estivesse muitas vezes a serviço dele, à disposição dele, porque quando a gente se propõe a avançar no mundo, a gente tem realmente uma lista muito grande de tarefas.
E eu não estava disposta a viver aquela vida que naquele momento ele estava me propondo. O que eu queria era realmente fazer a coisa acontecer. E ele dizia, não, mas eu acho que tu não tem ainda o conhecimento suficiente para fazer isso, mas eu acho que tu precisa ainda estudar mais para falar sobre isso. E eu comecei a adotar aquele ponto de vista de uma outra pessoa como sendo meu. E eu comecei a me dar conta, mas sabe aquele conflito silencioso interno que tu diz assim, puxa vida, mas eu sei que eu tenho condições de falar isso. E por que eu não estou conseguindo fazer? De quem é essa crença? E eu comecei a me dar conta que muitas das minhas crenças limitadas e limitantes não eram minhas. Eram compradas de uma outra pessoa. Porque essas crenças estavam a serviço desta outra pessoa, obviamente. E aí, quando a gente se dá conta do dono da crença, a gente começa a se libertar. E como é que a gente faz isso? Prestando atenção e colocando evidências no mundo. Ou seja, existem pessoas que gravam vídeos com o conhecimento que têm? Claro que sim. Existem pessoas que fazem isso, aquilo outro? Claro que sim. Eu lembro uma vez que eu quis saltar de paraquedas, por exemplo, e obviamente deu um medão gigantesco, mas eu pensei o seguinte, ok, existem empresas especializadas e realmente muito profissionais que fazem com que pessoas realizem os seus sonhos de saltar de paraquedas? Sim, a resposta é sim. Existem pessoas que vão lá todos os dias e que saltam de paraquedas e que caem no chão tranquilamente, feliz da vida, com seu sonho realizados, plenamente saudáveis, com todos os dedos das mãos e dos pés ali? Sim, claro que sim. Então por que para mim não? Por que eu não posso? Por que para mim seria diferente? Avalia isso. As evidências do mundo estão aí para te mostrar que para ti também é possível. Se existe alguém com características muito semelhantes às tuas, com recursos muito semelhantes aos teus, que fazem aquilo que você deseja, é porque isso é possível para você também. Essa é a função de você perceber isto. É fazer com que você realmente entenda que existe um lugar no mundo para você e que você precisa ocupar esse lugar para ontem, antes que uma outra pessoa ocupe. E aí você vai começar a dizer o seguinte, eu mereço isso, é possível para mim também, eu posso gravar vídeos com qualidade, eu posso saltar de paraquedas e ficar feliz com isso e realizar o meu sonho. Eu posso fazer isso. Não precisa se olhar no espelho e ficar dizendo eu sou isso, eu sou incrível, eu sou fantástico, não precisa dizer isso. Mas basta você olhar para você e perceber, com o que eu tenho, é possível de realizar o meu sonho? É possível eu fazer aquilo que eu desejo com o que eu disponho aqui na minha vida? A resposta será sim. E a partir daí, você vai mudar definitivamente aquela crença extremamente limitada e limitante que você vivia. Se esse vídeo foi útil para você, curte aqui, escreve nos comentários qual outro assunto que você deseja que eu aborde. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que pode ser útil também, porque quanto mais você compartilhar, der o seu like aqui, mais esse vídeo chega a mais e mais pessoas. Muito obrigada e até!